O auxílio emergencial como política pública brasileira durante a pandemia do Covid-19. Uma análise crítica. No início do ano de 2020, o surgimento e o acelerado desdobramento a nível internacional do novo coronavírus, atingindo mais de 20 países, deixando números aterradores de mortos e doentes, fez com que a Organização Mundial da Saúde manifestasse situação de emergência de saúde internacional. Essa declaração fez com que diversos países, dentre eles o Brasil, adotassem uma postura de alerta e desenvolvessem políticas públicas para assim atender às demandas de sua população. Não obstante, é observável que o governo brasileiro vem apresentando falhas, tanto no desenho quanto na execução de suas políticas em relação aos impactos do Covid-19 na sociedade brasileira. A justificativa da presente pesquisa fundamenta-se no visível despreparo das autoridades governamentais brasileiras em relação à atual problemática global de uma pandemia, demonstrando que as consequências da doença variam conforme o grau de sensibilidade e vulnerabilidade dos países, gerando medidas assimétricas. Ainda, a seguinte pesquisa tem por objetivo instigar o debate a respeito de uma das políticas públicas econômicas adotadas pelo governo brasileiro para auxiliar a população mais prejudicada, o auxílio emergencial, através de uma análise crítica de sua execução. Em um segundo momento, busca fazer uma comparação às medidas econômicas adotadas por outros países, como Estados Unidos e França. Sobre os procedimentos metodológicos, foram utilizados o de revisão bibliográfica e documental, bem como o estudo de caso da situação conjuntural referente do presente trabalho. Ademais, foram analisados artigos publicados no Boletim de Conjuntura da UFRR, informações e dados de jornais como G1, Le Parisien, Rede Brasil e do site Exame. Como resultados, inicialmente foi possível observar que, ao longo dos séculos, a evolução da humanidade vem sendo marcada por divergentes ondas evolutivas, sendo elas de impactos positivos ou negativos. A partir disso, subentende-se que as epidemias estão inseridas na realidade de um mundo cada vez mais globalizado, gerando saldos negativos e, de acordo com o FMI, o perfil de políticas econômicas em resposta à pandemia da Covid-19 é claramente assimétrico entre países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Ainda, estima-se que cerca de 5 milhões de brasileiros com renda de até meio salário mínimo, correspondentes para receber o auxílio, não possuem conta em banco ou acesso regular à internet, demonstrando que são eles que correm o maior risco de não receberem o benefício. A falta de alfabetização digital e de acessibilidade à internet também possibilitou que houvesse uma concentração do recebimento do auxílio naqueles que não se encaixam no grupo de vulnerabilidade. Em segundo lugar, é um consenso para os economistas brasileiros que o auxílio de R$ 600 destinados a desempregados, autônomos e informais com baixa renda é de extrema importância para deter o colapso que ocorreria em milhares de famílias. Porém, fazer com que esse recurso chegasse efetivamente a esses cidadãos tornou-se algo desafiador. O mau desenho do projeto se caracterizou principalmente no uso de um aplicativo para inscrição no mesmo e o descarte do uso de Sistema Único de Assistência Social, como meio para a disponibilização desses recursos para as famílias, tendo em vista que os mesmos possuem uma forte capilaridade. Em terceiro lugar, como resultado, foi notável que, análogo às medidas econômicas adotadas no Brasil, o governo dos Estados Unidos optou por mandar cheques no valor de $1.200 às famílias americanas, a partir de determinada renda. Ainda, seus cidadãos poderão adiar os pagamentos de impostos à Receita por até 90 dias, sem risco de juros ou multas. Já na França, o atual presidente Emmanuel Macron suspendeu a cobrança de impostos da população, anunciando também ajuda a pequenas empresas francesas. Conclui-se, portanto, que o auxílio emergencial é uma política adequada, sendo ela replicada tanto no Brasil como em outros países, e que, contudo,
apresentou, no caso brasileiro, problemas de desenho, à medida que os mais vulneráveis tendem por serem penalizados na obtenção dos recursos. Ou seja, é necessário que, antes de transformar planos de cunho social ou econômico em políticas públicas, o governo brasileiro necessita levar em consideração a sua estrutura social, juntamente com as vulnerabilidades de sua população, para que, com isso, ocorra um melhor planejamento dessas medidas e, assim, oferecer assistência efetiva a seus cidadãos, evitando, por conseguinte, um posterior colapso de proporções desmensuradas. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.